Expediente. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Oliveira. Declaração de líder da bancada do PLD, presidente. Senhora presidente, demais colegas vereadores, quero trazer saudação a todos aqui. Então gostaria de hoje aqui estar mostrando um pouquinho da UBS Centenário. A UBS Centenário está interditada, né? Ontem, quando eu falei, vereador Lucas, que está sobrando médico, porque tem 2 UBSs fechadas. Porque na UBS do Fátima Baixa não cabe. O pessoal que saiu do Centenário e que saiu do Parque Oasis não cabe. Então aí está interditada. Não se sabe para quando. Quando parar a chuva, né? Um dia chove, um dia faz garoa, um dia tem que esperar os técnicos, enfim. E a população que se dane. Resumo é isso, é o que foi feito, que foi respondido. É o que está escrito lá na porta, lá, não tem... A Cruz Vermelha foi lá, ficou uma semana. O ônibus da Cruz Vermelha ficou lá uma semana. E o Parque Oasis e o Centenário continua interditado. Agora vamos ver, o vereador Xuxa falou sobre a obra do Risso. Eu gostaria de trazer aqui a obra do Parque Oasis. O Parque Oasis é o seguinte, a UBS e o Parque Oasis. São 2 UBS, uma bem próxima da outra, uma era para auxiliar a outra, né? Porque se fechou o Parque Oasis, ela ia ser atendido no Centenário. Fechou o Centenário e ia para o Parque Oasis. Não, nada disso. Então, assim, o prazo da contratação para a reforma dessa UBS, da UPS do Parque Oasis. Um prazo bastante elástico para o que era para ser feito. 240 dias. Vereadores, senhores sabem quantos dias já faz? Hoje, 481 dias que essa UBS está em reforma. Então... vamos esperar para quando que essa UBS, de fato, saia do papel. Uma parte, vereador. Porque não dá para acreditar que uma UBS dessa, de 240 dias para 481 dias, e sem atendimento. Ah, porque foi feita uma reunião grande lá na região, né? Bom, vamos botar o ônibus da Cruz Vermelha. O ônibus da Cruz Vermelha foi lá, ficou 4 dias. 4 dias, porque eles não podiam, seriam outras atividades no estado inteiro, né? Ficou 4 dias. E agora, essa situação continua... As pessoas... Onde vão as pessoas do Centenário? Onde vão as pessoas do Centenário? Do Parque Oasis do Centenário? Vão aonde para ser atendido? Se no Fátima Baixa, eu disse... Uma parte, acredito que esteja sobrando médico agora na nossa região. Sobrando médico, porque eles não vai ser deslocado para o Fátima Baixa. O Fátima Baixa, quem conhece o oeste do Fátima Baixa, é um pouquinho maior que essa sala aqui, ó. É um pouquinho maior que essa sala. É uma sala super pequena, não vai caber os profissionais. Então, assim, e tenda lá fora não dá para fazer, porque o tempo está ruim. Se não dá para fazer uma tenda lá para as pessoas serem atendidas, os profissionais ali. Não sei quem pediu usar parte, você deu usar parte, vereador... Vereador Renato, eu estive lá na UBS Centenário e até levei junto um senhor que representa a iniciativa privada, tá? Que mora ali na Redondeza. E a iniciativa privada, ela disse bem assim, esse senhor, né? Que eu não vou citar nome, disse assim, ó, nós queremos reformar pro município a unidade do Centenário para não fechar. Nós não queremos transferir, nós queremos ajudar a reformar. Se precisar de engenheiro, a gente tem engenheiro. Esse senhor trabalha com uma loja de material de construção, ele disse, nós trouxemos um monte de obra, a gente ajuda a arrumar a UBS Centenário, a gente reforma para o governo, para não fechar, a gente ajuda a fazer isso. E eles se propuseram a fazer isso e já apresentaram até. Eu até não sei como é que anda, porque isso aí foi a hora que estava o ônibus lá, eu até visitei o ônibus, estava lá o ônibus da Cruz Vermelha, eu levei o senhor, ele foi lá, olhou que tinha rachadura na parede e tudo, e disse assim, ó, nós nos propomos, como comunidade, como iniciativa privada, a arrumar o UBS para voltar a funcionar, sem custos para o governo municipal. E eles ofereceram isso, mas eu não sei agora
Não sei o que aconteceu, porque eu estou esperando ainda, né? Porque eu não vi posição de nenhum lado aceitando a proposta, nem dizendo para eles, venham trabalhar e arrumem para nós para poder reabrir a UBS. Obrigado. Aquela UBS, vereador Scal, por senhor saber, essa UBS, as duas, tanto do Centenário como do Parque Oasis, foi começado como centros comunitários. Foi começado pela comunidade que fizeram. Então saiu do chão, saiu assim. Quando a prefeitura disse que ia fazer alguma coisa, assumiram, porque o pessoal abandonou. Onde é que foi o almoço deles no domingo passado? Foi lá no São Luís, o almoço da região, porque não tem um centro comunitário, não tem nada ali, não tem uma igreja que possa ter os moradores. Então cederam para a comunidade aquele local para fazer um local da saúde, né? Uma UBS. E até esse momento não foi possível. Então, infelizmente, nós vamos usar a parte primeira, vereadora Tati. Obrigada, vereador Renato. De fato, né, o ônibus da Cruz Vermelha, né, é uma parceria, não é da Secretaria de Saúde, né? E sempre houve essa transparência muito clara, inclusive com reuniões, né, com as lideranças ali da comunidade. Acho que o senhor também esteve presente quando a secretária reuniu o pessoal para explicar que o ônibus era uma alternativa, mas que o atendimento durante o período de fechamento do Centenário, que não foi por uma decisão política, foi por uma interdição causada pelas chuvas, né? Então tem um laudo que mostra que essa UBS funcionando é um risco, e aí o governo não pode, né, fechar os olhos para a comunidade em risco, e que devem ser atendidos no Fátima Baixo. A boa notícia, vereador, quero compartilhar com o senhor, né, para que o senhor também leve isso para a comunidade, é que até o final do mês, Parque Oasis estará sendo reinaugurada de forma bem mais ampla, né, com toda a equipe de profissionais atendendo a comunidade, e a gente tem a certeza que essas reformas elas vêm para qualificar os espaços, então é uma melhoria para a comunidade. E por que houveram atrasos? Porque a empresa que ganhou a licitação para fazer a reforma teve problemas de insumos e de abastecimento, porque o estado inteiro passou a correr, né, uma corrida por conta de telhas, de material, enfim, tivemos toda essa dificuldade e por isso que o prazo acabou sendo estendido. Mas compartilhar com o senhor em primeira mão, então, que o Parque Oasis ali vai ser inaugurado muito em breve, até o final do mês, e vai conseguir atender com mais qualidade os moradores, porque tem essa ampliação e tem a equipe médica completa, mas que as pessoas devem, né, do Centenário se dirigir ao Fátima Baixo e que ela foi interditada realmente por questões estruturais de segurança. Vereadora Tati, foi anunciado, eu não sei porque estava sendo anunciado que essa entrega dessa reforma da UBS seria dia 3 ou 4 desse mês, né? Dia 4, né, vereador D'Ambrosio? Dia 3 ou 4 foi anunciado que seria entregue para a comunidade. E depois, talvez, porque era o prazo que tinha eleitoral, né, que podia ser daí o prazo, parece que o prazo não parou, o prazo continuou, não deu para, então aumenta mais um mês. Então, dos 240 dias, a senhora confirma para nós, e dos 240 dias vai para os 500 dias a reforma da UBS. Imagina do Centenário que está interditada, como a senhora disse, concordo, eu não discuto com técnico, porque se eu sou técnico, vou discutir com técnico. Como não sou, não posso discutir. Está interditada. Mas se o vereador Scalco fala, levou uns técnicos lá, levou empresa lá, para se pontificar. Como o vereador Fantinel fez aqui há poucos dias atrás. Sugeriram lá em Fazenda Souza que era... como é que eu vou dizer, a escolinha infantil, fizeram uma baita numa negociação. Que bom quando a gente vê o resultado final disso. O governo senta e se desbruça e se diz assim, isso é um assunto nosso, não é um assunto só daquela região. A senhora imagina assim, as duas UBS estão praticamente não, estão fechadas, né? Então mais um mês, então esse mês de chuva, mês de julho, as pessoas têm que sair dos dois morros, desce do Parque Oasis, desce do Centenário e vamos para Fátima Baixa. Fátima Baixa não pode chover em Farroupilha, senão alaga a UBS. Se chover em Farroupilha, alaga Fátima Baixa. Uma declaração de líder, presidente, para a gente poder ceder os apartes. Declaração de líder segue na tribuna. Vereador Renato Oliveira, PCdoB.
Uma parte, vereadora... vereador D'Ambrosio. Era primeiro. Vereadora Grátis. Vereador Renato, primeiro eu queria dizer a admiração que eu tenho pelo senhor, porque o senhor fala de uma maneira tranquila, calma, mas fala a verdade, né? Consegue transmitir aquilo que tem que ser transmitido. Eu ouvi aqui dizer que faltou material devido à chuva, mas se era para ser entregue em março de 2023, já tinha tido problema, né? Porque a chuva veio em maio de 2024. Eu não sei qual é a conta que estão fazendo, mas no meu entendimento é isso. Então, previram a chuva lá atrás, então, ou deu outra chuva que eu não estou sabendo, outra enchente, não sei. Mas enfim, é bem como o senhor diz, né? O descaso, a enrolação, 3 dias ficou o ônibus, depois não, o pessoal não pode mais ficar doente, é só aqueles 3 dias, vereador Renato. E eu entendo o senhor perfeitamente, porque eu sei o quanto o senhor se dedica lá pelo Fátima. Então, dizer que a gente é parceiro aqui, a gente está enxergando também as dificuldades, porém nós temos colegas aqui que está tudo maravilhoso. O Xuxa diz que está maravilhosa as obras do Risso, do Planalto. Eu acho que eu vivo numa outra cidade, Caxias do Sul, infelizmente. Mas que bom que o senhor trouxe também esse problema aí, para nós confirmar a incompetência desse governo. Obrigado, vereador Grades. Senhor parte, vereador D'Ambrosio. Nobre colega, eu estive no sábado à tarde à reunião com a comunidade, com a secretária, com muitos secretários do governo, e a secretária nos informou que teria um novo laudo. Bom, no dia 28 de junho, comunidade tem os serviços no Fátima Abaixo e também a partir de quinta no Oásis, mas não podemos concordar com o fechamento sem uma comprovação mais exata. Por isso precisamos agilizar. Mandei para a secretária, não retornou. Bom dia, no dia 2. Tem retorno dos novos laudos? Não retornou. Bom dia, secretária, continua aguardando o retorno dos laudos. Então assim, a comunidade precisa de serviços. Concordo com o senhor. Se a UBS do Passo do Meio vai ser construída, vai ser importante. Vai com horário estendido, é importante, sim, é importante. Mas quando? Não reformar a UBS do Centenário porque não tiveram capacidade. Essa que é a verdade. Não tiveram capacidade de reformar a UBS do Centenário 2. Todo mundo sabia que era um centro comunitário. Então aquela comunidade precisa de serviços. Ligam para o senhor, ligam para mim. Cadê o novo laudo? O novo laudo para comprovação. Nós ouvimos lá, eu estava lá defendendo o governo. Então, nobre colega, eu ia puxar esse assunto amanhã. Mas eu reitero, a comunidade com Fátima abaixo do estado que está. A UBS do Oásis prometeram para o dia 4, não foi reformado porque faltou materiais. A comunidade cobra de quem? Cobra dos vereadores da região. Então, mais do que justo, precisamos dos serviços para aquela região. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrosio. O senhor sabe que a melhor coisa é a gente não sair de casa e desligar os celulares, porque senão a gente ouve coisas, porque a gente pensa, tem pessoas que pensam que a gente é governo, sim, a gente é prefeito, a gente é vice-prefeito, não é ser governo. Eu acho que porque quando a gente passa uma eleição, a gente quer estar todo mundo junto, quer que as coisas andem, né? A gente quer que as coisas andem, mas infelizmente às vezes não é bem assim. Senhor parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Renato. Eu fico sempre muito triste quando a gente fala da nossa atenção básica, porque a gente vê a falta de atenção, a falta de gestão, a falta de prioridade que esse governo demonstra em uma das principais portas de entrada do SUS, uma das principais fontes de prevenção que nós temos, que são as nossas UBSs. Porque, infelizmente, essa realidade que você traz sobre a reforma da ampliação da UBS do Parque Oásis, que
tem diversos problemas, é uma realidade que se espalha pela cidade inteira. A gente não pode esquecer aqui e aceitar que agora a desculpa seja chuvas, porque quando era para nós ter recebido emendas da deputada federal Denise Pessoa para a reforma das UBSs, não foi possível utilizar essas emendas porque a gente não tinha sequer projeto para a reforma das UBSs que nós temos em Caxias do Sul. Então, talvez se elas foram tão afetadas por causa da chuva, é porque elas não eram priorizadas e não tinha manutenção correta e sequer projetos para a gente buscar recurso para essas manutenções. Hoje em dia, a gente sabe das dificuldades para atendimento, porque faltam médicos. Se a gente ir na UBS do Esplanada, vereador Bressan, a gente sabe que eles atendem um público que chega a quase 80 mil habitantes. Isso é algo muito absurdo. E as receitas, os documentos, os remédios, eles passam da parte de cima da UBS para a parte de baixo através de um potinho amarrado numa corda, porque lá sequer tem acessibilidade. A UBS de Ana Rec, que eu já trouxe aqui, não tem pessoas referenciadas de Santa Bárbara que moram na mesma rua da UBS. Então, a gente não tem diálogo, a gente não tem prioridade na atenção básica e a gente tem uma falta de gestão muito grande que mostrou uma ineficiência durante 4 anos. Obrigado, vereadora Estela. Só para a senhora dizer, vereadora Estela, a senhora fala nas emendas, né? Eu fui falar com a secretária sobre as emendas. Quero fazer uma emenda, se é possível, né? Uma emenda parlamentar. Falei com a deputada Daiane Santos, uma emenda, se veio possível, com quanto de recurso para reformar, não é essa UBS aqui. Tem uma que está quase, a gente entra de guarda-chuva, dia de chuva, que é lá do Fátima Alta, onde que eu vou praticamente toda sexta-feira, pelo menos eu ver a fila para ser xingado, né? Porque quem está lá é para isso mesmo, né? Daí a secretária disse, aqui tem projeto, pode vir a emenda. A emenda lá, eu conversei com ela aqui na casa mais que uma vez, e 500 mil a emenda. Agora que ela me disse, na última reunião que nós tivemos aqui na casa, que não tem projeto. Que não tem projeto. Não, e a emenda veio, já está no caixa do município, mas ela disse que antes, para mim, me mandou os laudos que tinha projeto. E agora diz que não tem projeto. Daí cai os braços, né? Cai os braços porque a gente pensa que, pô, vai sair. Se não sair esse ano, sai o ano que vem, vai garantido. Mas é difícil a gente entender essas coisas. Vou pedir antes, vereador. A senhora parte bem breve, porque Obrigado, breve sim. Eu acho que, em termos de articulação com essa casa, o pior governo foi o governo Guerra, sem sombra de dúvida, que acho que tinha 1 ou 2 vereadores. Mas depois do governo Guerra foi o governo Adiló, porque não tem quem defenda. Não tem quem defenda. Ninguém defende o governo Adiló. Não tem como defender. É isso, objetivamente é isso. Há um silêncio sepulcral. Eu ouvi antes algum vereador tentando fazer a defesa aí, na obra do Planalto, uma vergonha. Na obra do Rio, uma vergonha. Ah, porque chove. Não tem. Falar do Planalto, bom, eu até não vou usar meu grande expediente. Amanhã eu vou falar do Planalto. Falaram aqui da UBS, do Parque Oasis, dos Braga, mas não vão lá no Fátima. Desrespeito. Sem vergonhice. Falta de vergonha na cara. Eu não sou tão polido como o senhor. Vou ser bem objetivo. Falta de vergonha na cara. Outra obra que vai parar lá no Fátima. E é bom que a população saiba. Logo vem a eleição. Falta de vergonha na cara. Vai parar a obra da escola, vereador Bressan. A obra da escola João Desores vai parar. Tá a passo de tartaruga. Não é só a do Planalto. Não é só obra de asfalto. A obra do João Desores está a passo de tartaruga. Das crianças que se molham. Eu vou lá hoje de tarde. Eu sei que o senhor toda hora está lá. Então não é chuva, não é só asfalto. É a obrinha de reformar a escola que não resolve. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Renato. Vereador Renato, eu ontem acompanhei o seu vídeo e tem uma UBS que é do lado da minha casa. E fiquei muito preocupado, porque já tá... Eu acho que já passou. Amanhã eu vou lá. Hoje de tarde eu vou lá. Porque acabou, acho que de passar já os 8 meses que a gente fez lá o anúncio, assinatura e tal. E é a maior da região sul. É a maior. E eu fui buscar uma emenda de 500 mil. Aí a gente trabalhou com mais 1 milhão, deu 1,5 milhão para fazer tudo, né? O telhado e mais toda a reforma.
E aí eu quero trazer o deputado que me ofertou esses 500 mil. Mas tá difícil, acho que vai terminar até o mandato dele. E aí eu não vou conseguir trazer ele infelizmente, para inaugurar essa reforma. Então eu tô preocupado, hoje de tarde eu vou ter que ir lá para ver como é que tá, mas a situação tá difícil, não estão trabalhando. É isso que eu vejo lá, que não estão trabalhando. Obrigado. Obrigado. Só para dizer que então a UBS Parque Oasis da reforma de 240 dias, hoje está fazendo 481 dias que as pessoas estão esperando pelo lado de fora, esperando alguns banquinhos para poder sentar e esperar que a UBS abra. Muito obrigado. Grandes